Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Religiões Mundiais, Seitas Pseudo-Cristãs e Movimentos Neopentecostais. Aqui nós estamos vendo o contraste do cristianismo com outras religiões, com algumas seitas e também alguns movimentos neopentecostais. Então, se você quer e gosta deste assunto, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e também não esquece de deixar o seu curtir, pois é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Porque o cristão deve entender e conhecer e se aprofundar mais sobre outras religiões, seitas e movimentos. É porque nós devemos lutar pelo verdadeiro e genuíno evangelho. E nós devemos examinar as escrituras, a palavra de Deus e os contrastes que a palavra tem e outras religiões. Então, por isso é preciso que venhamos nos aprofundar, ler e reler a palavra de Deus, nos conectar com a palavra de Deus para entendermos suas leis, seus mandamentos, seus deveres e como que nós devemos nos comportar diante desses pensamentos, desses entendimentos e revelações. Claro que com o objetivo não de ofensa, mas com o objetivo de conhecimento e aprofundamento. Então seja muito bem-vindo e vamos à nossa próxima seita. A nossa seita de hoje nós iremos falar sobre o mormonismo, sobre os mormons, sua história e o que eles acreditam. Então vamos lá. Os mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, como é oficialmente chamada, é uma seita herética que tem tido um impressionante crescimento. É talvez a mais rica e respeitada das seitas orientais. Os mormons possuem mais de 8 milhões de membros e 43 mil missionários de tempo integral no mundo. Uma renda financeira em torno de 5 milhões de dólares por dia. 70% dos habitantes do estado americano de Utah e 70% dos moradores da capital do estado, Salt Lake City, pertencem à seita. O mormonismo é uma seita totalmente falsa. Sua teologia é uma colcha de retalhos. Um pouco da lei, um pouco de evangelho, elementos do politeísmo e espiritismo. Um estudo sério do mormonismo encontrará suas raízes na imoralidade, na superstição, na ambição e na violência. Resumo histórico do mormonismo. O fundador do mormonismo é Joseph Smith e foi criado num ambiente de pobreza, de ignorância e superstição. O pai de Joseph era conhecido como caçador de tesouros enterrados, particularmente o Capitão Kidd. Sua mãe alegava ter constantes visões. A primeira visão de Joseph Smith sentia-se incomodado pelas divergências entre as denominações do cristianismo e perguntava-se qual seria a verdadeira. Em 1820, aos 14 anos, foi para a floresta orar a respeito disso. Smith alegou que numa visão Deus, o Pai e Jesus apareceram a ele e lhe orientaram a não unir-se a qualquer daquelas igrejas denominacionais. A plenitude do evangelho lhe seria revelada depois. A segunda visão. Um anjo chamado Moroni, que supostamente era filho de Mormon, o líder de um povo chamado Nefita, que tinha vivido na América, apareceu a ele e lhe disse que fora escolhido para traduzir o livro de Mormon, que fora compilado pelo pai de Moroni, perto do 4º século.
O livro fora escrito em placas de ouro e escondido próximo de onde Joseph vivia, em Palmyra, Nova York. Joseph Smith disse que em 22 de setembro de 1827 recebeu as placas e que o anjo Moroni o instruiu a iniciar o processo de tradução. A tradução foi finalmente publicada em 1830 como o Livro do Mormon. O Livro de Mormon conta a história de um povo que veio viver na América do Norte de 600 a.C. a 400 depois de Cristo. Narra a saga dos Jereditas, povo que originou-se na Torre de Babel e que veio para a América, mas foi destruído pela sua própria imoralidade. Menciona também judeus que escaparam da perseguição em Jerusalém e vieram para a América. Liderados por Nefi, os judeus se dividiam em nefitas e lamanitas que lutavam entre si. Os nefitas foram eliminados em 428 depois de Cristo. Os lamanitas permaneceram e ficaram conhecidos como os índios americanos. O livro de Mormon é o registro do líder nefita, Mormon, falando da sua cultura, civilização e da aparição de Jesus aos americanos. Joseph afirmou que durante esse processo de tradução, João Batista apareceu-lhe e ordenou-lhe que completasse o trabalho divino de restaurar a verdadeira igreja pela pregação do verdadeiro evangelho que alegadamente havia se perdido da terra. A organização da seita. Em 6 de abril de 1830, Joseph Smith e mais 5 pessoas fundaram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Smith recebeu uma visão onde fora constituído apóstolo, vidente e profeta de Jesus Cristo. Com o crescimento da seita, crescia também a oposição a ela. Os conflitos eram violentos, mas Joseph encorajava o revide. Façam tudo o que seja possível para revidar sempre e resistir aos inimigos. Eu, por mim, nunca senti tanto o Espírito de Deus, em momento algum. Desde que principiamos incendiar-lhes as casas, furtando-lhes os cavalos. Essa foi a declaração do profeta fundador da seita. As lutas foram sangrentas, morriam crianças, mulheres, jovens e velhos. Por isso Smith e seus adeptos viviam constantemente fugindo de um lugar para o outro. O profeta foi preso muitas vezes, acusado de agitação, desordem e poligamia. Joseph Smith tinha cerca de 25 mulheres e disse que falou: toda vez que vejo uma linda mulher, tenho que rezar pedindo perdão. Acusados de violar leis em Nauvoo, entre elas destruiu uma gráfica que estava imprimindo uma publicação de alerta contra o mormonismo. Joseph e seu irmão, Hiram, terminaram na cadeia. Depois, uma multidão invadiu a cadeia e matou Joseph e seu irmão. O curso posterior do mormonismo. Antes da sua morte, Smith transmitiu a liderança da seita aos apóstolos eleitos por ele. Os mesmos disputaram a liderança da seita, que fragmentou-se em 5 ou 6 grupos. O maior seguiu a Brigham Young, cuja primeira providência foi, junto com o seu povo, deixar Nauvoo. Brigham Young liderou 20.000 mormons, percorrendo 1.700 quilômetros até chegarem ao território de Utah em 1847. Foi governador desse território e nesse tempo legalizou a poligamia. E mesmo ele chegou a ter 28 mulheres e 50 filhos. O mormonismo no Brasil. O trabalho do proselitismo dos mormons foi iniciado no Brasil a partir do estado de Santa Catarina, através dos imigrantes alemães.
Em 1935 foi criada a Missão São Paulo-Brasil com a Segunda Guerra. As atividades foram interrompidas e retomadas em 1948. Os Mormons no Brasil são cerca de 600 mil e possuem templos em capitais como São Paulo, Recife e Porto Alegre. As doutrinas dos Mormons e a Bíblia. A doutrina Mormon é essencialmente extra-bíblica, completamente refutável pelas Sagradas Escrituras, como será exposto a seguir. Sobre a Igreja. O verdadeiro evangelho foi perdido na terra. O mormonismo é a sua restauração. Não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não existe salvação sem aceitar Joseph Smith como um profeta de Deus. A Bíblia diz que Cristo é o fundamento da Igreja, o cabeça da Igreja, o único mediador entre Deus e os homens. A Igreja é vitoriosa sobre o inferno através de Cristo. A mensagem central e irrefutável das Escrituras é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que os homens são justificados pela fé em seu sangue, fé em Jesus e fé em seu nome. Sobre Deus. Os mormons são evolucionistas, radicais em sua doutrina de Deus. Eis algumas afirmações extraídas de diversas publicações mormons oficiais. Existem muitos deuses. Deus foi um homem em um outro planeta. Depois de você tornar-se um bom mormon, você tem potencial de tornar-se um outro Deus. Deus, o Pai, tem um corpo de carne e osso. Deus tem a forma de um homem. A Bíblia diz que Deus não é homem. É espírito, imutável, eterno, invisível, incorpóreo. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Deus é santo e não sensual, como estudam os mormons. Sobre o homem. Os mormons rebaixam Deus ao nível do homem e exaltam o homem colocando-o no nível de Deus. Eis algumas das suas declarações. Nós fomos gerados primeiro como bebês espirituais no céu e então nascemos naturalmente na terra. A Bíblia em algum lugar ensina a pré-existência do homem. Quando Deus criou o homem do pó da terra, primeiramente criou a parte física, depois criou nele a alma e o espírito, fazendo a alma vivente. A Bíblia ensina a ideia de que o homem pode se tornar Deus, vem de Satanás. Sua grande ambição foi ser semelhante ao Altíssimo. Satanás foi expulso do céu da mesma forma que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Sobre Cristo, os mormons têm ideias estranhas sobre o Senhor. Eles dizem que o primeiro espírito que nasceu no céu foi Jesus. O diabo nasceu como espírito depois de Jesus na manhã da pré-existência. Jesus e Satanás são espíritos irmãos. O sacrifício de Jesus não é suficiente para limparmos de todos os nossos pecados. As boas obras são necessárias para a salvação. Os mormons chegam às raias do absurdo e da blasfêmia ao dizer que Jesus Cristo foi polígamo. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas pluralistas, e Maria Madalena era outra. Também a festa nupcial de Cana da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião de um dos seus casamentos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Foi tudo criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É uma grave blasfêmia sustentar que Cristo tinha esposa ou esposas. A finalidade de Cristo não era constituir uma família, e sim morrer por nós para nos redimir. Sobre o batismo pelos mortos. O Senhor autorizou que se realizassem por meio de procuradores batismos pelos mortos. Assim sendo, os que aceitam o evangelho no mundo espiritual podem qualificar-se para entrar no reino de Deus. Não encontramos ao longo das Escrituras, nem mesmo na história da Igreja, o batismo pelos mortos. Como prática da Igreja, procuram basear esta prática absurda em uma exegese tendenciosa de 1 Coríntios 15, 29.
Paulo, na verdade, verificando a confusão instaurada em Corinto em relação à ressurreição, aponta que mesmo os pagãos creem na ressurreição, senão não se batizariam pelos mortos. Logo, essa doutrina não é cristã. Sobre o livro de Mormons. O livro de Mormon é o mais correto que a Bíblia. Os mormons reclamam que o seu livro é a palavra de Deus. Que tal a Bíblia? Entretanto, a Bíblia Sagrada é a revelação completa. Nada se acrescenta nela, tampouco subtrair dela coisa alguma. O que é o livro do Mormon? O livro de Mormon constitui-se em 15 partes. Sua leitura é cansativa, poderia ser considerado um romance se não incluísse passagens da Bíblia, embora adulteradas. O livro de Mormon chega ao absurdo de afirmar em 1 Nefi que a Bíblia é um livro mutilado e usado pelo diabo para escravizar os homens. Mesmo assim, apresenta aproximadamente 10.000 citações da Bíblia inglesa King James, publicada pela primeira vez em 1611. Raimundo de Oliveira diz que o livro de Mormon põe na boca dos personagens que viveram séculos antes de Cristo palavras que a Bíblia atribui ao nosso Senhor, ou põe na boca do Senhor palavras que só poderiam sair da boca de um bastardo ou inculto. A verdade sobre esse livro é o seguinte: o livro foi plagiado de um romance escrito em 1812, mas não publicado, de Salomão Spaulding, pastor presbiteriano aposentado, que versava sobre qual seria a origem dos primeiros habitantes da América. Descobertas arqueológicas apontam que os primeiros habitantes da América eram bem diferentes da descrição dada pelo livro de Mormon. Então, queridos, esta foi o estudo e aprofundamento do estudo sobre os Mormons. Se esta mensagem ajudou, se foi importante para você, se inscreve aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com os seus amigos. Aqui foram ditos os contrastes do mormonismo com as Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família e até o nosso próximo estudo. Fica com Deus.